Você está assistindo a mais uma entrevista do portal Secov Paraná Uniab e hoje vamos falar sobre assuntos muito relevantes para quem procura estar sempre atualizado e quer prestar um serviço diferenciado no mercado imobiliário, a tecnologia e a pesquisa de mercado. E para trazer este tema tão importante, nosso bate-papo do dia é com o Dr. Marcos Araújo, o presidente da Data Store e especialista em inteligência e pesquisa de mercado. Dr. Marcos, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir de forma a que todos estejam mais informados a respeito das novidades do mercado imobiliário hoje. Com certeza, eu vou tentar arrancar bastante coisa aqui hoje para a gente informar quem está nos assistindo. Vamos lá. Marcos, os curitibanos são conhecidos por serem muito exigentes na compra e negociação. Como que você avalia o perfil dos consumidores da nossa cidade? E também pensando nas demais cidades do Paraná, o perfil é parecido? Olha bem, na verdade, essa questão de ser um consumidor exigente sempre foi uma característica marcante no consumidor curitibano em todas as categorias de compra. Na questão do imóvel, um pouco mais até. O curitibano gosta de estudar a proposta, estudar o imóvel, não dá a posição do aceite na primeira negociação, mas de uma certa forma, no momento atual, essas questões têm até mudado um pouco, porque existem muitos imóveis de oportunidade no mercado agora. Existem bons imóveis com oportunidades interessantes. Então, via de regra, já existe um movimento de mudança, de tomada de decisão até um pouco mais rápido em virtude de poder aproveitar alguma oportunidade. Isso já acontece em escala nacional, mas também já acontece aqui localmente. É bem interessante observar isso. E o perfil do consumidor ele vem mudando nos últimos anos? Qual que é a tendência aí para 2018, 2019? Como que vai ser? Completamente. Aí é onde a gente encontra a maior mudança, que é relacionada a um item muito específico e essencial do setor imobiliário, que é a questão das metragens. As pessoas acabaram percebendo que elas precisam de um pouco menos de metragem, né? Isso se deve a alguns fatores. São 4 fatores marcantes, tá? O primeiro fator é a mulher fora de casa, ou seja, a força de trabalho no mercado de trabalho vem mudando desde o ano 2000, 2005, 2010 com a inserção da mulher. Depois disso, nós temos menos filhos, já que ela está fora, independente da renda do marido, inclusive. Se o marido ganha bem, não tem problema nenhum, ela também vai ganhar bem no mercado, né? E os dois vão juntos contribuir para a renda familiar. E aí nós temos menos filhos. A família do comprador de imóvel está diminuindo cada vez mais de tamanho. Hoje ela está, inclusive, dependendo da renda, na classe média alta, em 3,4, 3,3. Que significa que só 30, 40% dos casais estão tendo o segundo filho. Então, mulher fora de casa, família menor. Depois disso, nós temos a vida digital. Muita gente em casa usando seus smartphones. E aí isso gera uma circulação menor. As pessoas estão circulando menos, porque as crianças também, ao invés de riscar a parede com lápis, né, de cor, eles estão utilizando os aplicativos que têm 2 milhões de cores. Né? Bem diferente, mas ficam ali paradinhos usando os aplicativos. Principalmente porque os pais também compraram aparelhos novos e deram os aparelhos antigos para os filhos. E aí vem o quarto item, que são os empregados domésticos mais caros e com mais impostos. Quando a gente junta esses 4 fatores, as famílias hoje querem de 10 a 12% menos de espaço sem sentir falta. E às vezes até estão dispostos a pagar até um pouco mais por esse imóvel, um pouco menor também. Então é importante conhecer essa nova expectativa. Né? Nesse novo momento que se aproxima do mercado imobiliário, não dá para sair ofertando os imóveis que se imaginava 4 anos atrás, antes de nós termos, por exemplo, esse período mais difícil da crise. Tem que ver a nova expectativa para acertar no ponto certo do detalhe que o consumidor quer da metragem daquela categoria de imóvel. Planejamento familiar, então, é uma coisa que interfere muito, né, nesse mercado, Marcos? Bastante, até porque também os casais estão se formando mais tarde. Nós tínhamos hoje, antigamente, né, há 20, 30 anos atrás, muito cedo os casais se formavam, na casa dos 20 anos. Agora isso foi para a casa dos 30, para o homem a partir dos 36 e para a mulher a partir dos 32, 34, sem nenhum problema. Então os casais demoram mais para se formar, o primeiro filho demora mais para chegar e o mercado imobiliário tem que se adaptar a isso. Né? Ou seja, existem diferenças muito grandes agora de expectativa. E existem vários tipos de imóveis, a gente também tem que falar disso. Quais são os tipos de imóveis que têm chamado a atenção dos consumidores aqui do Paraná? Olha só, nós temos 2 grandes categorias, que é o loteamento
e o apartamento. Aí já são duas categorias independentes uma da outra e as duas têm forte penetração em Curitiba. Ou seja, existe demanda para loteamentos e existe demanda para apartamentos. Apesar de ser bastante verticalizada, também tem excelentes vetores verdes ao lado da cidade, na grande Curitiba, que oferecem a possibilidade dos loteamentos. E hoje existem os consumidores das duas categorias, né? E dentro dos apartamentos, muita gente tem falado nos apartamentos de baixa metragem, justamente para essas famílias que se formam mais tarde, essas pessoas que deixam para casar um pouco mais tarde. O imóvel de um dormitório tem chamado a atenção, né? Mas é muito importante também frisar que o 2 e o 3 dormitórios na classe alta é bastante demandado. É o chassi do mercado imobiliário, né? O 2 e o 3 dormitórios. Quando a gente vai para o 4 dormitórios, já chegamos numa segmentação. Um grupo bem menor, por quê? Porque a família também está menor. Então não tem mais necessidade desse 4 dormitórios. Em alguns casos é um nicho praticamente. Então a gente fica entre 2 e 3 dormitórios, uma tendência muito interessante de um dormitório menor com acessórios inteligentes, voltados, por exemplo, para a internet. Já existem casos de estudos, por exemplo, para plataforma de embarque e desembarque, para veículos de aplicativos, né, de mobilidade, como o Uber, por exemplo, né, gestão do condomínio com receptivo para clientes de Airbnb. Então, são várias mudanças que estão acontecendo e que já existem muitos empreendedores locais ligados nessas mudanças. Aqui na capital, especificamente, a gente vê muito esse crescimento verticalizado, como você comentou. Mas nas cidades de interior é um pouquinho diferente, né, Marcos? Pouco diferente, mas eles são tão conectados quanto qualquer outro consumidor de capital. Estão usando as redes sociais, estão usando os aplicativos de mensagem instantânea. Então, essas mudanças também estão chegando lá, de forma mais leve, mas também já estão chegando. Não é tão diferente quanto era há 15, 20 anos atrás. Isso eu posso lhe garantir. Já está começando a se aproximar. Em relação ao cenário imobiliário aqui de Curitiba e demais cidades do estado, o momento ele é próspero ou ainda precisa de cautela nas negociações? Isso vale para o Brasil e vale para qualquer grande capital. Hoje a gente tem o patamar de interesse de compra nos próximos 24 meses, a nível nacional, em todas as nossas pesquisas, estabilizado em 26%. Ele era de 27% no início do ano passado. Então ele caiu 1%, indicando uma absorção baixa dos estoques. Mas essa absorção baixa dos estoques não necessariamente significa que as pessoas não têm recurso para comprar. Na verdade, está faltando para elas mais confiança. Se tiver mais confiança, elas voltam a comprar mais. Nós temos hoje os juros, a taxa básica de juros, a Selic, um dos mais baixos da história. Excelente oportunidade para comprar, né? Mas muitos ainda estão um pouco cautelosos. Mas realmente, quando nós reduzimos esse patamar de compra para 12 meses, em até 24 meses, né, nós estamos falando de 26%. Quando a gente reduz para até 12 meses, que seria dentro do ano de 2018, isso cai para casa dos 30%. Então diminui bastante, tirando a pressão de venda. Ou seja, não tem aquela aglomeração de consumidores. E quando não tem aglomeração, quem fica um pouco mais na defensiva é o empreendedor, porque falta o volume de procura. Né? Então, dentro disso, o que a gente observa é que quando a gente reduz para 6 meses, aí fica menor ainda. Então, é importante na hora de colocar um produto novo no mercado, calcular a demanda exata daquele produto e tomar muito cuidado realmente, porque ainda exige bastante cuidado. Mas nós estamos numa crescente, leve, mas crescente. Marcos, a tecnologia está cada vez mais presente na vida de todas as pessoas e a gente já falou isso aqui hoje. Pensando nisso, como que as empresas do mercado imobiliário, as construtoras, incorporadoras imobiliárias podem usar essa ferramenta, essa tecnologia a favor de boas negociações? Vamos lá, esse é um grande desafio, porque na verdade o consumidor ele está extremamente conectado, ele está na nuvem, vamos dizer assim, né? Mas o empreendedor ainda não conseguiu se adaptar a isso, né? Ou seja, as mídias tradicionais perderam força e esses novos canais de internet estão presentes na vida das pessoas,
diante dos empreendedores, mas realmente o setor como um todo ainda não aprendeu a lidar com essa ferramenta. Então existe uma certa preocupação, né, no momento, todos procurando a melhor solução, existem muitas alternativas, mas na verdade não se encontrou o caminho exato para se ter eficiência total na internet. Estão todos buscando. É um grande desafio, né? E eu acredito que o setor caminha para encontrar essa solução, mas nós ainda estamos nesse meio de caminho, vamos dizer assim. Então cautela também é uma palavra de ordem, porque ao mesmo tempo que essa tecnologia pode ajudar muito, ela pode desandar qualquer negócio. Ela pode desandar, ela pode atrapalhar, na verdade, pode gerar algum tipo de confusão. Muita gente acaba ainda se resguardando e utilizando as mídias tradicionais. Você não pode abandonar de vez as mídias tradicionais e tem que ter um canal que realmente consiga se comunicar. E é muito importante, nas nossas pesquisas, a gente mede um painel de penetração de mídia digital muito forte, a gente se dedica bastante a isso. E tem uma informação assim marcante, né, que mostra a internet móvel, mobile, com 95% de penetração nesses consumidores interessados em adquirir um imóvel nos próximos 24 meses. Eu estou falando de Curitiba, nós fizemos inclusive uma pesquisa recente aqui com consumidores de renda média alta, né? E dentro disso, a ferramenta com maior presença e com maior quantidade de uso, né, em volume de horas, é o WhatsApp, que é um comunicador instantâneo, difícil de você conseguir atingir o consumidor ali, porque não tem um canal instituído, né? Os conteúdos têm que ser virais, tem que ser um viral que tem eficiência, e é muito difícil, às vezes, conseguir atingir esse objetivo. E ele também é invasivo, né? Bastante. Vai direto no telefone do indivíduo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, ao invés de conseguir captar um consumidor, você pode perder um consumidor. E lembrar principalmente de questão de horário, né? Porque as redes sociais, esses dispositivos nos aproximam tanto das pessoas, é tão prático, né? Tá Sim, literalmente sim. a um toque ali da sua mão. Sim. Então, o profissional, ele precisa tomar muito cuidado, né, Marcos, com essa questão de horário, da forma com que você vai se comunicar também com esse cliente. Isso, Carol, tem uma frase assim que é fantástica, que eu tenho falado, que é a seguinte: os outros canais, as outras mídias, nós sempre nos acostumamos com o termo horário nobre. Então você tem horário nobre na televisão, você tem horário nobre nas rádios, né? Mas a internet não tem horário nobre. Horário nobre é o tempo inteiro. O tempo todo. É o tempo todo, né? As pessoas estão conectadas desde a hora que se acordam, abre o olho, pega o telefone e dá uma olhadinha no smartphone, e até a hora que vão dormir. E se acordar no meio da noite para tomar uma água, pega o telefone para olhar o que está acontecendo. Ao invés de tomar água primeiro, pega o telefone para ver o que está acontecendo. Com certeza. É. Somos todos assim. É isso aí. Ainda sobre as tecnologias, Marcos, apesar das grandes oportunidades e ferramentas disponíveis, o mercado imobiliário ainda é conhecido por ser mais tradicional. Nesse sentido, você acredita que as empresas já estão acompanhando as inovações ou ainda é pouco explorado? Todas estão tentando acompanhar, é aquilo que eu falei, mas ainda realmente o setor não encontrou uma fórmula que resolva todas as questões inerentes. Por exemplo, o relacionamento com o cliente também pode ser mantido via internet e aplicativos de forma muito forte, porque o cliente tem um relacionamento com a marca, fica muito mais fácil de comunicar com ele através dos dispositivos, né, móveis. Mas realmente não existe ainda uma experiência de sucesso consagrada. Estão todos tentando. Acredito que estamos a caminho dessa solução. Os aplicativos, eles revolucionaram a forma de como fazemos até mesmo as coisas mais simples do nosso dia a dia. Sim. Como pagar contas, fazer compras, enfim, aplicar estes recursos nas negociações imobiliárias pode significar o fim das empresas físicas? Olha, é importante isso porque tudo que existe hoje em termos de aplicativos para a área comercial, para a venda do imóvel, ainda não resolveu um problema importantíssimo, que é a venda efetiva. Ou seja, nós conseguimos inserir documentação, conseguimos apresentar o imóvel, conseguimos trocar mensagem com os clientes, mas a venda, a compra e venda não acontece online ainda. Então esse fio de cabelo ainda não está resolvido, não está fechado, né? Então é importante que, na verdade, eu acredito que mesmo nos países mais desenvolvidos ainda não se resolveu isso. Tá? Na locação, no sistema de locação já existe uma experiência consagrada, consolidada, né, onde você consegue proceder inteiramente no ambiente online sem nenhuma necessidade de contato presencial. Mas na venda isso ainda não acontece. Existem alguns grupos e algumas empresas realmente numa corrida para resolver essa questão, mas isso ainda não aconteceu. O ideal é que tudo isso acontecesse num ambiente aberto, simplesmente aberto.
Tá? Ou seja, o imóvel está disponível, o profissional está disponível, o comprador está disponível e as transações aconteceriam em ambiente online o tempo inteiro, inclusive com assinatura de contrato, com uma provável conformidade depois na questão do contrato e da assinatura, que seria apenas uma simples reunião com o banco, né, ou com a construtora, com os dois. Enfim, isso ainda está em aberto, não está consolidado e está para acontecer nos próximos 2 anos. Vamos ver como é que vai desenrolar isso daí. Ainda não continuar aconteceu. Acompanhando. É isso aí. Marcos, o senhor tem grande experiência em pesquisas para o setor imobiliário. Como que as empresas deste mercado devem inserir a pesquisa em sua gestão em busca de melhores resultados? Ok. Isso é muito importante, porque o mercado imobiliário ele tem um produto de um ciclo muito longo. É diferente de outras categorias que você decide na hora. Quero ir no restaurante, quero comprar uma roupa, você escolhe às vezes até na vitrine, né? Você decide a sua compra. O imóvel não, o ciclo é muito longo. Para que o consumidor escolha e decida, existe um tempo maior de tomada de decisão. Ele quer ver o bairro, ele quer sentir o bairro, ele quer ver a planta, ele quer saber qual é o arquiteto. Existem muitos detalhes aí. Mas o maior deles é que existe um ciclo maior ainda antes desse, que é quando o empreendedor escolhe o terreno, define o produto, cria a política comercial, a estratégia de lançamento. Tudo isso, até o produto chegar no mercado, não estou falando de uns 2 anos, às vezes até mais, 3, 4 anos, dependendo da situação. Se for um loteamento, com certeza de 2 a 4 anos. Se forem apartamentos, de 1 a 2 anos, às vezes até um pouco mais. Nesse tempo, o consumidor pode até mudar de opinião. Olha isso. Né? Então, nós temos que ter a pesquisa, primeiro, uma característica importante, ela não pode ser só um algoritmo que trata dados existentes. Dados de órgãos oficiais, como o IBGE, tem que ser geradora de informação. Então a gente trabalha assim, na verdade, na data história. Nós geramos a informação, nós somos geradores primários de informação, nós coletamos ela. Então isso é muito importante para que seja a opinião das pessoas e que sejam compradores de imóveis. Então a gente só entrevista quem tem interesse em adquirir um imóvel nos próximos 24 meses. Fazemos uma redução para 12 meses e uma redução para 6 meses. Para que a gente converse com um comprador que pode estar no mercado em até 2 anos. Né, para que a hora que o produto chegue no mercado, dê tempo desse consumidor absorver. Né? Então isso é muito importante por causa do ciclo, que é longo. Então, uma vez colocada a pesquisa, se você tiver os controles corretos, você consegue maximizar o desempenho do produto. Que significa mais VGV, mais velocidade e mais rentabilidade. Se você não tiver os controles, pode correr muito risco. Muitos empreendedores às vezes se orgulham de ter vendido muito rápido o empreendimento. Mas às vezes vender muito rápido significa que ele estava super demandado. Se você descobre isso antes, você consegue ganhar um pouco mais de preço e vender um pouco menos rápido e ao mesmo tempo ter um desempenho do VGV total muito melhor. Às vezes 5, 6% a mais, que significa muito dinheiro. Então com a pesquisa é possível controlar a eficiência e o sucesso do negócio. O nosso lema em 2018, inclusive, é sucessometria, tá? Sucessometria não é aplicativo, não é metodologia, é uma experiência, ou seja, é usar a pesquisa para ter o melhor resultado. E nós temos mais de 20 casos pelo Brasil em 2017, num ano difícil, de empresas que tiveram sucesso com seus lançamentos imobiliários. Pesquisa e planejamento. Planejamento. Muito. É necessário. O senhor já realizou alguma pesquisa relativa ao uso da tecnologia especificamente no setor imobiliário? Qual foi o resultado? Qual a conclusão que deu para tirar dessa experiência? Olha só, a tecnologia pode tornar os empreendimentos mais inteligentes, tornar a vida das pessoas mais fácil. Isso é muito importante, existem excelentes ensaios hoje já no mundo e no Brasil também diversos projetos já pensando nisso. Pequenos empreendimentos podem ser mais inteligentes, ser acionados à distância por aplicativos, diversas funcionalidades e com isso facilitar a vida do consumidor e agregar valor também ao produto imobiliário. Isso é bastante importante. Tá certo. Marcos, estamos em um ano eleitoral. Como que os processos políticos podem influenciar a negociação de imóveis neste ano? Olha só, essa é uma questão bastante delicada, porque historicamente a eleição geralmente, né, historicamente interfere em processos de compra de produtos de alto valor agregado. Geralmente interfere. Esse ano nós temos um quadro um pouco mais complexo,
não temos os nomes definidos, estamos saindo de um período extremamente conturbado, né, no campo político e econômico também. Então, o que a gente pode esperar realmente é uma parte dos consumidores adiando a compra, mas extremamente suscetíveis a novas oportunidades, né? E essas oportunidades não necessariamente são os produtos que estão prontos com desconto. Essa é um tipo de oportunidade. A outra são os produtos novos dentro das novas expectativas. Então, quando o empreendedor consegue definir um produto dentro dessas novas expectativas, o consumidor que está aí também já é uma outra geração de consumidores, né? Uma geração diferente. Então, ele pode surpreender e vir a absorver esse produto. Existem inúmeros casos interessantes acontecendo pelo Brasil, né? E eu acredito que Curitiba não vai ser diferente, e não tem sido diferente, de novos produtos sendo ofertados e surpreendendo. Eu acho que vale a pena observar essa característica, porque eu acredito que pode ser que nós tenhamos uma surpresa nessa eleição com a mudança de perfil do consumidor, que já vem aí em todos os campos do negócio imobiliário, e pode ser que realmente ele surpreenda agora e comece a decidir de uma forma diferente das outras gerações passadas. Marcos, para a gente concluir esse bate-papo de hoje, quais fatores você considera como obstáculos e desafios a serem superados pelo mercado imobiliário em 2018 e 2019? Vamos lá, o mais importante para mim é a adequação de produto. Não vale aquela máxima de guardei o meu produto quando a crise começou, que estava praticamente aprovado nos órgãos públicos ou aprovado e vou lançar depois quando as coisas voltarem ao normal, porque isso já dura 2, 3 anos e a expectativa mudou. Então tem que estudar o consumidor e acertar o produto e calibrar ele para essa nova expectativa. Isso é muito importante. O outro grande obstáculo, que eu acredito que seja conceitual, é vencer esse conceito estabelecido de que só se pode lançar um novo produto se o estoque for absorvido. Isso é muito arriscado. Por quê? Porque o estoque também foi planejado 4 ou 5 anos atrás e está levemente, ou às vezes até grandemente fora da expectativa. Mas você vai falar assim, puxa vida, mas por que está fora da expectativa? Por exemplo, as pessoas têm um carro a menos hoje. Entre 2009 e 2012, todo mundo comprou um carro a mais. Quem tinha um passou a ter dois, quem tinha dois passou a ter três. De 2013 para cá, todo mundo encolheu um carro. Então, quem tinha 3 ficou com 2, quem tinha 2 ficou com 1. Então, aquele empreendimento que foi feito com um número excessivo de garagens, que na época atendia a necessidade, agora ele tem mais garagens do que o necessário e fica 30, 35 mil, 40 mil reais mais caro que o concorrente por causa de uma garagem que é a área de venda, né? Então, adequar os novos produtos à nova expectativa, a essas mudanças, é muito importante. Outra coisa é a questão das áreas de lazer. Nós nos acostumamos a colocar grandes clubes dentro dos apartamentos e dentro dos loteamentos. Então é muito importante entender que agora o consumidor quer itens essenciais, muito bem executados e muito bem entregues, mas não uma grande quantidade de itens que às vezes nem vai ser utilizado. Na verdade, existem, por exemplo, alguns casos assim que dá até para generalizar no país inteiro, como por exemplo o Espaço Mulher. Muitos empreendimentos foram lançados com Espaço Mulher e hoje não estão sendo utilizados, porque nenhum cabeleireiro, nenhum profissional bom sai do seu local, seu estabelecimento, para atender uma cliente só dentro de um condomínio. Isso na vida real não acontece e essas áreas estão subutilizadas, gerando limpeza, custos e etc. E aumentando as taxas de condomínio. Então essa mudança realmente veio muito forte. O consumidor novo que está aí quer os itens de lazer no ponto certo, sem excessos. Então itens que a gente estava acostumado a colocar só por colocar, hoje ele já vê como um custo que ele vai carregar para o resto da vida. Praça da Fogueira, por exemplo, redário, coisas que as pessoas acabam vendo que não precisam. Quem quer ter sua rede, coloca na sua varanda, dentro do seu apartamento, está tudo certo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o outro item também que eu consigo destacar é se habituar a usar o meio online. Isso não está dominado, não está definido e os empreendedores realmente precisam se adequar e buscar soluções e encontrar cada um deles a sua solução, porque talvez não exista uma global como a gente tinha antes, uma fórmula conhecida. Televisão, folheto, placa, outdoor, etc. Agora, no meio digital, é bem diferente. Eu acredito que cada um deve encontrar a sua solução e não existe uma fórmula global para todo mundo. Cada caso é um caso, uma negociação à parte.
Exatamente. E a venda no meio online, ela consegue avançar, e eu destacaria uma coisa muito importante, que realmente talvez seja o grande desafio. É que antes, a jornada de vendas, ela começava no primeiro contato com o profissional de vendas, com o corretor de imóveis. Então, se você colocar 20 anos para trás, 30 anos atrás, a pessoa chegava no corretor, no stand de vendas, chegava no corretor da preferência dele, que ele já tinha relacionamento, e falava: estou precisando de um imóvel assim, assim, assado. E aí, aquele corretor ia elencar as possibilidades. Hoje inverteu a jornada. Quando ele chega no corretor, ele já sabe tudo. Ele já viu tudo na internet, já conversou com amigos, já viu quem comprou, quem não utilizou, quem comentou nas redes sociais. Já entrou no Google Maps para ver. Já entrou no Google, já viu a vizinhança inteira, já viu os comércios que existem, já viu quem posta, quem não posta. E já chega na frente do corretor sabendo mais do que ele às vezes. Não é? Principalmente dos problemas, né? Principalmente dos problemas. Então, é um grande desafio, porque inverteu, né? A jornada de compras que começava no ponto de venda, começava no stand de vendas, hoje ela está quase que terminando lá. Porque ele já viu tudo antes. E chegou um senhor consumidor querendo, inclusive, saber mais do que o próprio empreendedor. Não é? Então, é um grande desafio se adequar a esse novo momento. Realmente, esse desafio é grande. Marcos, muito obrigada por aceitar nosso convite. Para quem não sabe, o Marcos veio a Curitiba para participar de um grande evento, né, Marcos? Conta um pouquinho, qual é esse evento que você veio? Na verdade, eu vim no Smart Cities Expo, né? Um evento excelente que trata das grandes tendências, né? De como vai ser o mercado imobiliário no futuro e o que nós temos que fazer hoje para poder chegar até esse futuro que está muito próximo aí, que já está chegando para todo mundo com coisas bastante interessantes realmente. Então, muito obrigada por nos conceder esse tempinho para esse bate-papo, que com certeza vai agregar muito aí na jornada de trabalho do pessoal que sempre nos acompanha. Dr. Marcos, muito obrigada. A gente fica muito agradecido por tantos conhecimentos compartilhados e espero que a gente possa se encontrar em breve para mais informações. Nos veremos novamente. Um grande abraço a todos. Obrigado.